Antes, quero falar com você que ontem ainda, lá em Brasília, o presidente Lula se reuniu com ministros do governo para tratar sobre a questão dos deportados que estão retornando ao Brasil. A intenção do governo é dar apoio a quem está retornando ao país. E aí, Igor, qual foi o que você conseguiu apurar aí de bastidor dessa reunião, desse resultado aí dessa reunião do presidente Lula? Olha só, Rose, foi anunciado que o governo brasileiro não vai enviar aviões da Força Aérea Brasileira para resgatar os brasileiros deportados lá nos Estados Unidos. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a deportação é uma política dos Estados Unidos. Portanto, são os norte-americanos quem devem fazer o traslado dos brasileiros nas próximas semanas. Muito provavelmente já na primeira semana de fevereiro, um novo avião norte-americano deve chegar em Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, justamente com mais brasileiros deportados. Eu apurei que antes de chegar em Belo Horizonte, mais uma vez, uma pausa técnica vai ser feita em Manaus. Ou seja, vai sair ali do estado de Louisiana, nos Estados Unidos, desembarca em Manaus para uma pausa e depois segue para Belo Horizonte. O ministro das Relações Exteriores já está em tratativas com o Serviço de Segurança, o Serviço de Imigração dos Estados Unidos, para que o acordo firmado entre os dois países seja respeitado. E que acordo é esse? Os brasileiros deportados, eles podem ser algemados e até acorrentados dentro da aeronave, como medida de segurança para a tripulação. Só que assim que a aeronave americana pousar ou em Manaus ou em Belo Horizonte, imediatamente esses dispositivos devem ser retirados dos brasileiros e aquela cena, essa cena que vocês estão acompanhando aí agora dos brasileiros descendo da aeronave, algemados, acorrentados, em situação de humilhação, situação degradante, isso não pode acontecer mais. E é isso que o Brasil está em tratativas com os Estados Unidos, que as algemas sejam retiradas dentro da aeronave, para que a situação deles não seja degradante. Já o Ministério dos Direitos Humanos anunciou o seguinte: o governo vai instalar uma base de apoio no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, para dar os primeiros suportes jurídicos, sociais e psicológicos para os brasileiros deportados. O Ministério também está em contato com empresas daqui do Brasil que queiram oferecer trabalho para esses brasileiros deportados. A expectativa é oferecer a eles uma condição de que eles se restabeleçam aqui no Brasil com um emprego. A ministra Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos, também pediu um convívio um pouco melhor, um tratamento um pouco melhor com os brasileiros durante o voo. Vamos ouvir o que ela disse. Toda a nossa expectativa, gente, é que a gente possa trabalhar para garantir que famílias não venham separadas e que esses passageiros tenham boas condições de água, alimentação, inclusive de temperatura, que me parece que foi a coisa mais prejudicial no processo desse voo. E no Brasil nós estaremos, assim como a gente recebe bem imigrantes, refugiados, mais ainda nós temos que ter um esforço para receber os brasileiros que estão sendo repatriados. Bom, então essa é a tratativa que a ministra Macaé Evaristo está começando a tratar com o Serviço de Imigração dos Estados Unidos, além das algemas serem retiradas após o pouso, que eles também tenham acesso à comida, à água durante o voo. São horas de viagem onde os brasileiros ficam acorrentados, sem direito a nenhum tipo de mantimento, sem direito à água, sem direito à comida, e muitas vezes, como aconteceu nessa última situação, o ar-condicionado do avião até falha. Então é realmente uma situação muito complicada que o governo brasileiro tenta reaver com os Estados Unidos. Nós também temos uma entrevista do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Ele reconheceu a situação degradante que os primeiros 88 brasileiros deportados passaram e disse que também já está em tratativas com o governo americano. Vamos ouvir. O objetivo da reunião, além de transmitir ao presidente o que aconteceu, o relato da situação, foi também de discutir formas de tratar o tema daqui para diante e de se discutir com as autoridades americanas
que as deportações para eles, repatriação para o Brasil, sejam feitas atendendo os requisitos mínimos de dignidade, respeito aos direitos humanos, a atenção necessária aos passageiros numa viagem dessa extensão. E fizemos, portanto, o relato de todas essas informações que tivemos nesses dias. E estamos agora trabalhando para encontrar soluções e formas adequadas para que cheguem ao Brasil os brasileiros repatriados, mas dentro de atenção absoluta aos respeitos aos direitos humanos, às condições necessárias de viagem e a atenção necessária aos passageiros nesse voo. Bom, o fato é que quando um brasileiro entra ilegalmente nos Estados Unidos, ele cometeu um crime lá, mas aqui no Brasil ele não pode ser tratado como criminoso e por isso essas algemas precisam ser retiradas imediatamente. O governo dos estados ainda não respondeu sobre essa situação, mas o fato é que logo na primeira semana, nos primeiros dias de fevereiro, um novo avião americano deve sair com mais brasileiros deportados. A expectativa é que faça mais uma pausa em Manaus e depois siga para Belo Horizonte. Mas tudo isso está em tratativas com o governo brasileiro. O governo quer concentrar somente em Belo Horizonte esse pouso dos Estados Unidos, mas tudo pode acontecer e a gente vai seguir acompanhando, viu, Rose? E Manaus é rota, né? Fica bem pertinho de Miami, inclusive os voos que vêm dos Estados Unidos para cá e vice-versa. A gente vai seguir de olho se houver mais algumas dessas pausas aqui nesses voos com deportados ilegais lá dos Estados Unidos, né? A gente vai falar agora da popularidade do presidente Lula. Uma pesquisa divulgada nesta semana mostra que o governo Lula teve uma queda de popularidade junto ao eleitorado brasileiro. Igor, alguns dados chamam muita atenção. Por quê? Pix até entrou nessa pesquisa como algo que foi bastante negativo, né? O que você destaca dessa pesquisa que foi feita pela Quest? Pois é, aquela fake news de que o governo federal iria taxar o Pix para cada movimentação que fosse feita continua num efeito bastante danoso para o governo federal, mas não somente o Pix. A falha de comunicação do governo brasileiro também pesou bastante, e aí tem as situações econômicas. O governo federal teve ali uma arrecadação recorde de impostos no ano passado, mas que não foram suficientes para pagar a dívida pública. Então o governo está bastante endividado, a taxa Selic está nas alturas, a inflação foi estourada, aí agora tem esse aumento do diesel que está por vir, tem mais uma alta da taxa Selic, então a situação do governo federal não é nada positivo, e isso se refletiu na pesquisa Quest, que inclusive nós vamos colocar no ar agora, aumentou o número de brasileiros que não aprovam o governo Lula. Olha só, a pesquisa ouviu 4.500 pessoas e foi feita a seguinte pergunta: a aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo. Em dezembro do ano passado, 47% das pessoas desaprovavam o governo Lula. Com os últimos números nada positivos, essa desaprovação aumentou para 49%, ou seja, quase metade dos brasileiros não aprovam o governo Lula, e isso é bastante ruim para o governo. Hoje tem mais pessoas que desaprovam do que pessoas que aprovam. 47% da população brasileira aprova o governo Lula, mas esse número era 52% em dezembro do ano passado, ou seja, em apenas um mês a situação se inverteu por inteiro. Tem mais pessoas desaprovando e menos pessoas satisfeitas com o governo Lula. Vamos para a segunda pergunta, é a respeito das notícias negativas em torno do governo federal. Foi feita a pergunta: qual notícia mais negativa que você ouviu do governo Lula? E aí 11% da população, 11% dos entrevistados, responderam sobre a regulação do Pix. Não tem regulação do Pix, pessoal, isso já foi desmentido. Foi uma fake news, o governo foi vítima de fake news e narrativas construídas nos últimos tempos e acabou, então, enganando muitas pessoas. Isso foi bastante prejudicial
para o governo federal. 11% dos brasileiros, 11% dos entrevistados disseram que a pior notícia em torno do governo Lula é a respeito da regulação do Pix. Vamos colocar a pesquisa no ar mais uma vez, ainda nessa segunda pergunta. Olha só, a situação de que o governo não faz o que promete ou que é corrupto está ali em torno de 3%. E o aumento dos preços, 2%. Ou seja, a situação em torno da inflação, em torno do preço dos alimentos, em torno da taxa Selic, já começa a fazer a diferença, já começa a pesar no governo Lula. Temos também uma terceira pergunta, vamos colocar no ar agora, é o principal problema do governo federal nesse momento. E aí vem a situação da violência. Para as pessoas, para os entrevistados, o governo não combate a violência pública como se deveria. E aí o que chama a atenção é que 20% das pessoas no mês passado falaram que violência é o principal problema do governo Lula. Essa questão, esse tema, aumentou para 26%. Ou seja, segurança pública para a população não é o forte do governo Lula. Vem as questões sociais, também chamou bastante atenção. Houve um aumento de 5%. Eram 18% em dezembro e agora 23% nesse mês de janeiro. Para 23% dos entrevistados, o grande problema do governo Lula são as questões sociais. E aí chama atenção porque o PT, o Partido dos Trabalhadores, é quem defende as causas sociais, é quem defende as minorias, mas para a população isso acabou não refletindo em nenhuma mudança significativa. A economia continua sendo o pior problema do governo para 21%, aí vem saúde, vem corrupção, que diminuiu, por incrível que pareça, diminuiu a percepção das pessoas a respeito de corrupção, mas o fato é que o governo Lula como um todo está em descrédito com boa parte, com mais da metade da população brasileira, e isso tem se refletido nessa pesquisa Quest, que ouviu 4.500 pessoas nos últimos dias, com pesquisas espontâneas, inclusive. Então, realmente, o governo tem muito o que trabalhar, tem muito o que desconstruir nessa segunda metade do governo Lula, viu, Rose? Eita, Igor, são muitas nuances nessa pesquisa, né? Estou, inclusive, com ela aqui na mão, estava dando uma olhadinha, porque... E até sugiro você, leitor, também dar uma olhada, porque... Para além dos problemas que a gente vive aqui no dia a dia, das notícias que a gente dá, sempre é bom olhar esses recortes. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!